Porque Israel passará pela grande tribulação, e a igreja será arrebatada antes. Deus é justo e não faz acepção de pessoas. Na Bíblia lemos que Israel passará pela grande tribulação, enquanto a igreja será arrebatada antes que esse período terrível comece. Isso é injusto da parte de Deus? Deus faz acepção de pessoas? A igreja deveria permanecer na terra por solidariedade com Israel? Definições. Israel. Todo mundo que lê a Bíblia sabe que Deus chamou Abraão de Ur e ordenou que ele fosse para a terra que então pertencia a Canaã, que era uma terra habitada por gigantes. Abraão não tinha filhos, mas Deus prometeu-lhe uma descendência tão grande que não poderia ser contada. Essa descendência surgiu de seu filho Isaque, que nasceu quando Abraão tinha 99 anos. De Isaque nasceram Esaú e Jacó e, devido a diversas circunstâncias, Jacó, que mais tarde ficou conhecido como Israel, manipulou seu irmão e seu pai para obter o direito de primogenitura. De Israel vieram as 12 tribos, que são conhecidas como o povo de Israel ou israelitas. Quando falamos sobre Israel neste vídeo, estamos nos referindo a esses descendentes biológicos de Abraão. Igreja. Em Romanos 2, Paulo explica detalhadamente que se a lei for guardada, a circuncisão é válida, mas se não, a circuncisão é inútil. Quando o povo de Israel desobedeceu uma e outra vez o antigo pacto, ele quebrou a aliança porque infringiu a lei e por isso o pacto foi invalidado. Em Romanos 3:30 vemos que tanto os da circuncisão, isto é, os israelitas, como os da incircuncisão, isto é, os que não descendem biologicamente de Abraão, são justificados somente pela fé. Romanos 9:30-33 deixa esta questão muito clara. Em Gálatas 3:7, Paulo deixa esse assunto claro, dizendo: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. A igreja substituiu Israel? Claro que não. Em Efésios 2 Paulo explica como, através da cruz, o Senhor Jesus uniu Israel e aqueles que não eram Israel, tornando-os um só povo, sob uma nova aliança. Recomenda-se a leitura deste capítulo em profundidade para compreender totalmente esta questão. A igreja não substituiu Israel, mas é produto de uma nova aliança, que surge do sacrifício de Cristo e é ratificada quando alguém crê, como fez Abraão. Isto aplica-se igualmente a Israel e àqueles que não são Israel. No momento em que uma pessoa crê, seja ela de Israel ou não, ela é feita uma nova criatura, uma filha de Deus e passa a fazer parte da Igreja de Cristo. Como Paulo explica, em Cristo não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Um pouco antes Paulo disse: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Portanto, quem crê em Cristo, seja ele descendente biológico de Abraão ou não, faz parte do reino de Deus porque é a Igreja de Cristo. Isto tem implicações muito mais profundas e abrange muito mais do que apenas possuir a terra de Israel para sempre. A lei e a fé. Hoje em dia existe um coletivo de Israel, descendente biologicamente de Abraão, que não creu em Cristo e outro coletivo, descendente de Abraão pela fé, que é composto por pessoas de Israel e pessoas que não eram de Israel e que são agora a Igreja de Cristo, sem distinção de sua origem biológica. O povo de Israel que não recebeu Jesus de Nazaré como Messias prometido, seu Redentor, permanece sob a lei e, quando deixar esta vida, será julgado por essa lei. O povo de Israel que recebeu Jesus de Nazaré como Messias prometido e o reconheceu como seu Redentor faz parte da nova aliança e é a Igreja de Cristo, tendo sido purificado do pecado pela fé na obra de Jesus na cruz. Portanto, não há substituição porque os israelitas que creem são parte da Igreja, como produto da nova aliança que Deus prometeu fazer, falando assim através de Jeremias: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:31. Promessas diferentes. Recentemente, decidi reler a Bíblia em um mês e tem sido muito enriquecedor. Embora uma leitura assim não permita que você pare para ver as passagens em detalhe, esta leitura é boa para dar uma visão geral de toda a mensagem bíblica em pouco tempo. Um dos assuntos que queria confirmar é o das promessas. Sabemos que Deus sempre cumpre sua palavra. Portanto, é necessário ir às promessas para entender por que Israel passará pela grande tribulação e a Igreja não. Promessas a Israel. A aliança que Deus havia feito com Israel foi invalidada porque o povo repetidamente não cumpriu a sua parte. Isaías e Jeremias falam longamente sobre isso. Visto que Deus fez uma promessa aos patriarcas, ele ainda tratará com o povo de Israel para salvar aqueles que se arrependam e o reconheçam. Mas, por causa da sua teimosia,
será necessário que passem pela grande tribulação. Agora veremos por quê. Deus prometeu a Abraão duas coisas: que ele faria de Abraão uma grande nação e que lhe daria a terra de Canaã para sempre. Depois Deus ratificou a mesma promessa a Isaque e a seu filho Jacó, que se tornou Israel e foi o pai das 12 tribos. É por isso que lemos que o povo de Israel receberá aquela terra para sempre. É importante entender que Deus é quem cumprirá essa promessa e qualquer ação dos homens para cumpri-la por si mesmo será ilegítima e não virá de Deus. Promessas à Igreja. Deus prometeu levar a Igreja para a morada do Pai. Em João 14, 2 e 3, lemos que Jesus, na última ceia com seus discípulos, prometeu-lhes: na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, Israel reinará na terra durante o milênio, mas a Igreja irá para a casa do Pai no terceiro céu e então, quando Jesus descer no que é conhecido como a segunda vinda, a Igreja descerá como a nova Jerusalém que vem do céu adereçada para o seu esposo e ele será o seu templo. Além disso, aqueles que fazem parte da Igreja são co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo aquilo que pertence a ele, também pertence à Igreja. Isso vai muito além do território de Israel na terra. Em Mateus 9, 28 também lemos que Jesus prometeu à Igreja que ela julgará as 12 tribos de Israel. Conclusão: os descendentes biológicos de Abraão que se recusarem a reconhecer Jesus como o Messias prometido antes do arrebatamento, e que se converterem durante a grande tribulação, reinarão na terra de Israel durante o milênio e viverão em paz em Israel para sempre. A Igreja será levada ao terceiro céu e depois descerá à terra como a nova Jerusalém, onde habitará o Cordeiro, que será o seu templo. Além disso, a Igreja se assentará no trono com Cristo para julgar as 12 tribos de Israel. Esta distinção entre o Israel que rejeitou a Cristo e a Igreja é acepção de pessoas por parte de Deus? Obviamente não. Deus estabeleceu condições e, de acordo com a decisão pessoal de cada um terá um destino eterno ou outro. Aqueles que não são descendentes biológicos de Abraão nem creram, são um grupo à parte, que tem um panorama terrível pela frente. Mas esse não é o assunto deste vídeo. Solidariedade da Igreja com Israel. Nos últimos 50 anos aproximadamente, tem havido um movimento ideológico sionista muito forte que se infiltrou no coletivo evangélico e até mesmo algo no catolicismo mais progressista. Como dissemos anteriormente, o sionismo é um movimento político frequentemente associado a Israel. O objetivo deste movimento é subjugar o mundo, para que seja governado a partir de Israel, sob um governante que, supostamente, é israelita e que o sionismo imporá à humanidade. Por causa do engano sionista, muitos evangélicos ficam muito ofendidos quando se diz que Israel passará pela grande tribulação e a Igreja será arrebatada antes desse tempo começar. Os adeptos do sionismo costumam dizer que isto reflete uma falta de solidariedade para com Israel. Este argumento não tem apoio na palavra. Aqueles que engolem essa ideia sofrem uma profunda ignorância bíblica e uma cegueira sobre o assunto devido a que fizeram do povo de Israel o seu ídolo. Acima de tudo, o apoio deste coletivo cristão sionista é econômico e político. Os evangélicos que engoliram os postulados sionistas costumam ser muito emocionais com tudo o que tem a ver com Israel. Isso prejudica principalmente as pessoas que afirmam amar o povo de Israel. Neste ponto é importante lembrar que Jesus disse que o seu reino não é deste mundo e que quando quiseram fazê-lo rei, ele o rejeitou. Portanto, as aspirações sionistas de dominação mundial nada têm a ver com Jesus e o seu reino. Jesus é o dono de toda a terra porque ele a criou e a sustenta com seu poder. No devido tempo ele virá para recuperar o que é dele e destruirá aqueles que destroem a terra, de acordo com Apocalipse 11:18. Mas ele fará isso. Ninguém mais tem essa potestade porque só Jesus venceu a Satanás na cruz. Destaquemos dois aspectos deste argumento piegas, sem fundamento bíblico. 1. Mesmo que a Igreja decidisse passar pela grande tribulação por solidariedade com Israel, isso não impediria Israel de sofrer. 2. Quem determinou as coisas desta forma foi o Senhor e não os crentes. Salvação para Israel. Hoje em dia, Israel confia em si mesmo porque crê ser o seu próprio Salvador, devido à sua suposta força e poder. Por Salvador neste contexto, esse povo, enganado por seus líderes religiosos e seus políticos, realmente pensa que é seu próprio Salvador. Israel pensa que a nação de Israel é o Messias e é por isso que o sionismo os mantém presos na ideia de que, devido à sua suposta superioridade racial e com a proteção do seu exército, serão invencíveis.
Eles agem como se Deus tivesse a obrigação de apoiar tudo o que fazem. Portanto, para que aqueles que vão ser salvos sejam realmente salvos, é necessário que eles cheguem ao final da sua teimosa autossuficiência, sejam quebrantados para abandonar essa atitude arrogante e se rendam a Jeová, permitindo que Ele os salve com o seu poder e não com o que eles pensam que têm. É por isso que o Senhor os fará passar pela situação descrita em Apocalipse 12. Se Deus não fizesse Israel passar por essa angústia, não haveria maneira de salvá-los da sua própria obstinação. Quando alguém confia demais em si mesmo, não consegue perceber o perigo da condenação eterna que corre. Só somos salvos quando reconhecemos que não podemos salvar a nós mesmos e que precisamos do único Redentor válido diante de Deus, Jesus Cristo. Por tudo isso é que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação e Israel terá que passar por ela para ser salvo. Deus é justo e fiel às suas promessas e sua intenção é sempre salvar da condenação eterna. Você ama o povo de Israel? Pregue o Evangelho a eles e diga-lhes que se arrependam de seus pecados e creiam no Messias Jesus Cristo. Você ama Jesus Cristo? Pregue a toda criatura, independentemente da raça. Se você gostou deste material, pedimos que nos ajude a promovê-lo, inscrevendo-se, curtindo e, acima de tudo, compartilhando em suas redes de contatos. Devido à crescente censura, publicaremos conteúdo que possa ser mais sensível em nosso canal Telegram ou em nosso site. Se você quiser ser notificado sobre novas postagens, inscreva-se nos links dos comentários.